Fala, gente, bem-vindos a mais um podcast. BatoCast. Vamos lá, pode ir. Fala, gente, bem-vindos a mais um BatoCast. Hoje o episódio número 6, né? Olha que bacana, hoje nós vamos falar de crenças, Cecília. Bora lá, então silencia sua mente e abra o seu coração. Que tá começando mais um BatoCast. Cecília, reconhecendo crenças, um salto para o seu sucesso. Olha que bacana, né? O que a gente vai falar sobre crenças que são tão importantes ali para vida no todo, né? Porque se você ressignifica uma crença, às vezes você muda uma vida, né? A grande sacada é conseguir reconhecer a crença, porque elas são limitantes, Emerson. Sim, a gente tem crenças limitantes que nos perseguem, a gente nem sabe, que elas estão lá no subconsciente, escondidinha, e elas podem gerar coisas que vai mudar os seus relacionamentos, o casamento, a sua vida profissional, suas conquistas, tudo isso através de coisas que estão lá, guardado no seu subconsciente, né? Crenças de que você não é capaz, de que você não serve. Crenças simples, às vezes uma crença boba do tipo, você não consegue, sabe? Não consegue. Eu não consigo ler, eu não consigo ir daqui até ali, sabe? Essas coisas assim, às vezes é uma coisa boba, tipo, eu não consigo pegar elevador. Aí você acredita naquilo de um jeito que você acaba se limitando. Existem formas, maneiras de você estar fazendo essas crenças mudarem. Não que você vai acabar com ela, mas você vai ressignificar e viver melhor, correto? Corretíssimo. Então vamos que vamos? Vamos? Vamos lá. Eu quero começar a falar com o pessoal aqui exatamente o que são crenças, né? Eu tenho uma palestra de inteligência emocional que eu fiz durante 3 anos seguidos com a galera da Polose. E eu, como coach ali, eu estudei essa parte de crenças. A gente levava para as pessoas muito o que é crenças, né? A gente falava assim, por que pessoas têm sucesso na vida e outras não têm? Por que pessoas olham para um cargo ali mais alto no trabalho e falam, olha, eu vou estudar, eu vou chegar nesse cargo, eu vou melhorar de vida, e outras olham e falam, nossa, isso não é para mim não. Por que pessoas têm relacionamentos com amor, beijo, abraço e aquele afeto, né, duradouro, e outros vivem brigas, desentendimentos, né, infelicidade? Por que uns prosperam e outros não? Por que uns prosperam e outros não? Tudo isso está ligado a uma coisinha que está escondidinha ali no subconsciente, chamado crenças. A crença, ela é uma formação ali, uma informação que você gravou no seu subconsciente através dos seus sentidos. Então pode ser visão, tato, audição, né? E você gravou aquilo como se fosse uma HD externa que a gente tem no cérebro, onde a gente vai gravando tudo que vai acontecendo na nossa vida desde quando a gente era criança. E aquilo vai ficando ali guardado. E aquilo vão formando alguns aprendizados e algumas coisas que vão ficando ali, e aquilo vão formando sinapses neurais. Perfeito. E essas sinapses, elas vão gravando as crenças, né? E aí a pessoa vai vivendo com isso a vida inteira, sendo que algumas vão ajudá-las e muitas delas vão limitá-las e atrapalhá-las. E aí vem a ressignificação. Por isso é importante a gente reconhecer essas crenças e às vezes procurar até profissionais, com certeza, que vão nos orientar, porque às vezes você investir e se livrar de uma crença dessa vai fazer toda a diferença no seu futuro, né? Terapia não é para maluco, né? Terapia, eu particularmente, não é porque eu sou terapeuta, não. Mas eu acho que é uma coisa muito importante na vida. Ajuda a gente a se olhar, né? E por que eu tô falando das terapias? Porque a gente precisa de ajuda para enxergar. Quando a gente está dentro de um processo, você sabia que dificilmente a gente enxerga? Olha só. Então, pode ser terapia, pode ser coaching, pode ser, enfim, tem vários recursos, vai fazer meditação, vai fazer alguma coisa, Sim. Mas movimenta isso, porque sozinho às vezes a gente não consegue enxergar. E a gente trabalhava muito essas questões nas imersões. Então a gente pegava questões de várias áreas ali diferentes, né?
Então a gente tinha exercício, por exemplo, um dos mais impactantes era o da criança, né? Esse era um que eu via que, nossa, a galera ficava muito mexida. Uma outra era uma carta que a pessoa escrevia também. Então tinha vários exercícios legais que eram feitos. Aí a pessoa jogava aquilo ali, de lixo e tal, pá. E a gente vê, puxa vida, às vezes um investimento numa imersão dessa pode mudar todo o jogo. Pois é, onde a gente tem insights. Exatamente. E no Batucast anterior, a gente falou sobre as crenças que nós... as questões, os valores que nós desenvolvemos dos 0 a 7 anos. Sim. Esses valores, eles imputem as crenças na gente. Exatamente. Então, vamos para a prática aqui. Vamos lá. Eu acho que o povo pode até se enquadrar na hora que a gente começar a ir para a prática. Boa. Uma criança que sempre ouve, você faz tudo errado. Opa. Você faz tudo errado, você não serve para nada. Né, o seu irmão é mais esperto que você, né? Imagina o que vai ser esse adulto achando que ele não serve para nada. Ele vai acreditar. Se ele tem a tendência à rebeldia, você pode colocar aí, de repente, na linha de reta até um vício. É verdade, hein? Se ele tem uma tendência a ser introspectivo, você pode colocar uma depressão. Se ele tem uma tendência se ele é sensitivo, por exemplo, tem muitos canais abertos, ele tende a um processo de ansiedade, ele pode ter um transtorno de ansiedade. Muito louco, né? E olha só, né? Eu tô falando 3 coisas que hoje em dia a gente tem bastante, que são vícios, e vícios são diversos. Diversos. Vícios, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade. Uma coisa leva a outra, né? Porque às vezes o cara é alcoólatra porque ele se sente infeliz e impotente ali e tal. Aí o álcool ele vai pra uma coisa mais forte, vai pra uma droga ali que dê mais efeito. Às vezes ele vai achar uma dopamina que vai deixar ele feliz, que ele não tava. Ou ele cai pro celular e ali ele fica. Né? E assim por diante. Aí ele acaba entrando num mundo ali cada vez mais, né? Sórdido ali e uma solidão que e vai uma introspecção, né? Que acaba cortando cada vez mais a comunicação externa e etc. E acaba não querendo mais ajuda e vai se afundando, né? E essa situação que você está trazendo é muito comum. As pessoas se perdem, né? E como é que a gente acha o fio da meada? Não é um fio da meada. E aí que a gente entra na escolha. Só que para eu conseguir ter a consciência de chegar numa escolha, eu preciso minimamente estar em estado de presença, estar mais calmo. Então, para uma pessoa que está num processo, está perdido, seja qual for o lugar que ela esteve, a primeira coisa é acalmar e voltar para o corpo. Você não falou que as sinapses vão registrando? Sim. Então, as sinapses podem ser ressignificadas. Só que você precisa de um tempo, certo? O poder das afirmações positivas tem poder? Tem. Não é só ficar tagarelando, não é isso. Tem que ser uma coisa com consciência. Mas é possível, sim, a gente movimentar e modificar esses padrões. Mas precisa de consciência e disposição e escolha. Exatamente. Para chegar nesses 3 estágios, é um processo. Sim. Tem alguns processos, né? E uma das coisas que se faz, por exemplo, você tem a ajuda de um profissional que vai pegar aquelas crenças mais difíceis e tal, mas de repente tem algumas coisas que a gente pode reconhecer algumas delas. Por exemplo, através do que a gente pensa e do que a gente fala. Às vezes você pensa coisas simples, tipo, eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não servo para passar numa faculdade, eu não sirvo para andar com essa galera, eu nunca vou ficar rico, dinheiro não é para mim mesmo, sabe? Então a pessoa ela fica com afirmações e pensamentos que ali você já acha muitas dessas crenças aí. E crenças que você tem que ressignificar. Então uma das maneiras é você entender aquilo que você pensa e fala, e aí você já pode começar ali a anotar e já procurar para ressignificar essas crenças. Lembrando que tudo que você fala para você mesmo, você registra nas tuas células. Isso é muito sério, porque o teu corpo passa a vibrar isso. E aí você vibra isso para o meio, você vibra mesmo, e aí você atrai o quê? Mais do mesmo. Sim. Né? O não conseguir que você falou é uma coisa muito importante, Emerson, porque às vezes a gente não consegue mesmo. Mas uma coisa, assim, eu queria deixar registrado, é não desistir.
Sim. O não conseguir são algumas travas que a gente tem e precisa ser acolhido. Se eu não consigo e me critico, aí eu tenho 2 problemas. Se eu não consigo, mas eu me acolho e falo, calma, vamos indo, vamos tentar ali agora, vamos tentar por aqui, é uma outra história. Então, a gente está falando de muitas crenças que nos levam a baixa autoestima, e eu estou trazendo agora a necessidade do acolhimento. Exatamente, é uma coisa que eu passo muito isso daí, Cecília. Eu dou aula de música. E tem muita gente que às vezes tem um sonho de tocar um instrumento e a vida inteira ela não conseguiu, por motivos financeiros ou apoio, ou etc. E aí chega um certo momento, ela vem ali e ela fala, puxa vida, mas será que eu consigo? Porque agora eu já tô velho, agora eu já não sei o que, sabe aquela coisa? A pessoa acredita que tem que ter uma idade X para começar a tocar, e na verdade não é a idade que vai te pôr para tocar ou não. Na verdade é sua força de vontade, né, e etc e tal. Eu lembro de um caso de um aluno que ele falou assim, até vou tentar não me emocionar porque esse é um caso bem emocionante. Ele veio com os braços todos estourados de hemodiálise que ele fazia, né? Ele falou para mim assim, filho, eu tô no fim da vida e o que eu quero é aprender violão. Será que eu consigo? Eu falei, vamos lá, né? E eu lembro que nessa época eu tava começando a minha carreira de professor, tinha ali meus 19, 20 anos de idade, assim. Isso já faz 27 anos, então. Olha só. E eu lembro que uma das coisas mais legais foi ver esse senhor tocando, sabe? Depois de 6 meses de aula, e ele foi um dos que andou mais rápido. Muitos alunos demorariam 1 ano para chegar no resultado que ele chegou. Mas era a vontade, era tanta de realizar isso. E ele sabia que ele tinha pouco tempo. Infelizmente, há pouco tempo depois ele veio a falecer, mas eu realizei esse sonho dele, assim. E isso foi um negócio muito bonito, sabe? Então você vê, às vezes você tem o limite, mas se você tem aquela força interna de verdade, você ressignifica. Você já reparou, Emerson, que a gente acaba achando essa força nos momentos de maior dificuldade? Verdade. O que você me contou dele agora entrou assim com uma vontade, força de viver. Exatamente. E eu costumo falar muito para os meus atendidos do usufruto desta vida. Nós estamos encarnados neste orbe como uma oportunidade, uma experiência. Então, se hoje eu não consigo, respira. A força de vontade, ela pode até existir, mas existem outras barreiras. Respira. Vai contemplar uma paisagem, começa a fazer pequenas coisas. Sim. Sai de casa, dá um outro movimento, acolha-se mais. Exatamente isso que eu ia falar. Porque a vida é abundante. Aqui que eu queria chegar. Esse senhor que você contou a história, ele estava com tanta vontade, com tanta força perante tudo que ele tinha passado, que ele fez com abundância. Muita. E agora eu te pergunto, prosperidade, fluxo, dinheiro, felicidade, escassez e abundância. Vamos por aí. Essas são crenças fortíssimas que acabam com a vida de muitas pessoas. A crença da escassez, ela é terrível mesmo, né? É acreditar no pouco. Então, é aquele cara que era assim. Ele ia pedir pro pai pai, eu queria um dinheirinho para comprar um sorvete, vamos supor. Aí o pai chegava pro filho e falava assim, tá doido? Tá pensando que dinheiro dá em árvore? Você pensa o quê? Que eu sou rico agora? Rico é tudo pessoa desonesta, pessoa que passa a perna nos outros, dinheiro é sujo. Então você ficou com aquele monte de palavras que ficou ali. Você pensa que dinheiro é sujo, você pensa que é desonesto, tudo que o teu pai não valorizava, e aí você acaba criando dentro de você, mesmo você querendo dinheiro, mas no seu subconsciente fala assim, ó, dinheiro não presta, dinheiro só traz infelicidade. E aí você cravou uma crença de escassez nessa pessoa. Você quer o melhor pro seu filho, mas você cravou escassez, meu. É uma das piores crenças que tem. Né? Às vezes por causa de um pedido de um sorvete. Né? E como que fica, né? Olha só. De novo, voltando pro exemplo que você deu, né, desse senhor que tocou o violão. A vida é abundante. Nós temos o privilégio de viver num país que é abundante de recursos minerais, de recursos naturais.
apesar de ter caos, de ter problemas socioeconômicos, ambientais, etc., é um país abundante. A vida, pega uma floresta. A floresta, ela se sustenta. Ela é abundante. O que ela precisa ter para ser abundante? Paz. Igual o mar, né, meu? Você vai surfar, você olha o tamanho daquilo ali, você fala... Não é? Meu. É força, então a vida traz força pra gente. Verdade, Deus é abundância. Deus é abundância. Tem um livro que se chama Conversando com Deus, eu não sei se eu já citei aqui nos Batucasts, mas foi um livro que me marcou muito, porque é uma conversa com Deus, e tem um momento que Deus fala assim, eu quero só que vocês experimentem a vida. Não tem certo e não tem errado, escolham e vivam. Sim, é o livre-arbítrio. Isso é fluxo, né? A gente, né, nos outros Batucasts, falou de relacionamento, falou de comunicação, enfim. No fundo, tudo que a gente vem falando pode te levar para este momento do agora que é assim. Flui. A vida é abundante. Ah, mas como é que eu faço se eu estou travado e se eu acho dinheiro sujo e isso está escondido? Vai procurar. Vai fazer alguma coisa. Presta atenção nos teus sabotadores. Exatamente. Os sabotadores. Você já conseguiu pegar sabotador? Pô. Explica pro povo o que é. Sabotador é quando você vai querer uma coisa e que alguma coisa fala assim, nem tenta, não vai dar certo. Pra que você vai fazer isso? Perder tempo. Pô, não vou nem começar a fazer esse curso, vou gastar dinheiro. Você pensa, a palavra pior de todas é essa, gastar. Você não pensa em investir. O que você gasta cabe, o que você investe você tem retorno, né? Então você já pensa no jeito errado, né? Aí você não começa aquela coisa, você não arrisca e você não vive aquilo por medo de... Perfeito. Nada. Então a gente está lá nos nossos padrões de comportamento na nossa vida. Você quer fazer coisas diferentes? Olha, fala, não vou fazer porque eu tenho medo de... Não, é zona de conforto, né? Total. Então os sabotadores, eles impedem que a gente faça esse avanço. Mas a hora que eu ouço um sabotador dentro de mim, eu falo, opa, você tá aí? Sai pra lá. É, mas tem um problema também, viu? A gente às vezes tem sabotadores externos. É. E às vezes pode ser pessoas até que gostam da gente. Tipo, pode ser até o pai, a mãe, o irmão, o amigo. Alguém que faz, que a gente chama de âncora, né? Naquele momento ela foi âncora, porque ela fez você estagnar ali e ficar, ao invés de ser foguete, falar, não, vai, faz, tenta, pô, para, né? Então a gente procurar se afastar dessa coisa de, quando você percebeu que a pessoa tá meio âncora ali, você fala, não, valeu, obrigado. Sai fora dela e vai procurar a opinião de outro que vai te colocar para cima, né? Você tem acompanhado os meus últimos meses de trabalho e você sabe que às vezes eu trago questões da consultoria. Certo. Então eu tenho o meu trabalho de missão, de alma, que é a nossa roda, é a parte terapêutica, mais um monte de coisa para fazer, e tem a consultoria em meio ambiente, que é algo que eu desenvolvo aí há 35 anos. Outro dia eu entendi, tinha alguma hipocrisia no processo, por que me incomodava tanto? O que me incomodava? E toda vez que eu conversava com alguém e falava assim, vou fazer minha transição de carreira, vou parar meio ambiente. Não, você não pode parar meio ambiente. Ou porque isso é que está te sustentando agora, ou porque é importante o que você faz. Aí tá, aí eu ouvia e voltava e continuava nas duas frentes. E aí um dia eu percebi que eu não estava fazendo direito nenhuma das duas. Isso tem alguns anos já. E aí fui aprendendo com esse movimento e recentemente eu entendi que tinha uma hipocrisia. E no fundo, de tanto eu ouvir o que você faz é importante com o meio ambiente, tudo aquilo que eu achava que me incomodava dentro do funcionamento, né, desse mercado, enfim, dessa área de trabalho, eu estava colocando numa caixinha. E caramba, isso tem um peso, essa caixinha está pesando dentro de mim. Olha isso. O que estava acontecendo? Eu estava sendo hipócrita comigo. Então, é interessante falar isso, porque a gente descobre algumas hipocrisias internas. Porque tem os sabotadores, que são aqueles que falam assim, não, você não pode porque isso não vai te sustentar, não pode porque você vai ficar sem dinheiro, não pode porque não vai dar certo, não pode, e uma caixinha de coisas pesadas nas costas, né? Aí dá o quê? Raiva. Oba! Vamos falar bem da raiva agora.
Raiva é energia de ação. Exatamente. Para, respira, usa com sabedoria. E aí que entram as escolhas. Então olha o caminho interessante que a gente fez, né? Crença, zona de conforto, crença de novo, crença dos outros, inclusive validação de fora para dentro. Exatamente. Incômodo. Crença de fora, incômodo. Crença de fora, incômodo. Para tudo. Uma hora o negócio, tum. Quando eu trouxe o termo hipocrisia, parece um termo muito pesado, mas não, é verdade. Eu estava mentindo para mim mesma. Mentindo para mim. Eu não estou confortável ali. Ponto. Sim, entra aquela comunicação, né? Você falou, você fala um negócio, mas lá dentro tá comunicando o outro, né? Quem é então lá dentro? Vibra diferente, né? Corpo. Exatamente. O corpo estava incomodado. Então, tem uma ferramenta que chama Ciclo das Crenças. Resumindo mais ou menos, ela fala sobre comunicação. E a comunicação, ela remete a um estado. Né? Então, você tem lá uma comunicação de você tá bem e tal, e pá, uma comunicação que você tá meio para baixo. Então, quando você tá para baixo, o teu estado é o que? É um estado de você tá com humor ali, você tá para baixo e tal. Então, aquilo te remete a um estado, uma emoção que você vai estar num estado negativo. Fechado e tal. E aí essa comunicação, ela faz com que você comece a acreditar que a coisa não está indo bem. Só que o que acontece? Toda crença, ela é determinante. Então você começa a acreditar que você não está indo bem na sua vida no geral. Às vezes você não está indo bem na saúde, aí no trabalho, aí no relacionamento. E quando o cara ele começa a mudar essa comunicação, né, no que ele assiste, no que ele faz, no jeito que ele vai, ele começa a melhorar. Quando ele comunica uma coisa para ele que, não, mas vamos melhorar, vamos fazer um exercício, vamos ficar legal. E aí aqui ele já muda o estado dele, já muda aquela postura, e aquilo ele vai começar a acreditar que a coisa está indo bem e está dando certo. Então você começa a comunicar a coisa de um jeito no seu interno ali, que você vai começar a vibrar diferente. Então você já vai ressignificando um monte de crenças. Então é aquela coisa muito louca às vezes. Às vezes o cara ele vai procurar uma coisa, por exemplo, uma melhoria na saúde, vamos supor. Aí ele começa ali a fazer as coisas, exercício, começa a emagrecer, aí ele começa a melhorar a autoestima dele, porque tá vestindo uma roupa mais legal. Aí ele já começa a comunicar com mais alegria, porque ele está mais empolgado por causa daquilo. Aí já começa a atrair outras pessoas para a vida dele, ele começa a ter outros programas, outras coisas. Aí ele já começa a estar bem para trabalhar, para fazer as coisas dele no profissional, e de repente ele é promovido e vai indo. Então você vê que uma coisa leva a outra, né? E o ciclo das crenças, ele fala bem disso, que você começa a comunicar bem numa área e de repente quando você vê, você está mudando a sua vida no geral. Sim. Né? Sim, eu acredito nisso. E a gente funciona em ciclos, né? Então a mudança, ela vai passo a passo. Essa questão de comunicar internamente é muito importante. Isso é o que eu chamo das sementes de bem-estar. Exatamente. Uma roda de tambor que você faça, ali você vai receber uma carga de bem-estar. Sim. Dentro de você mesmo. É uma dopamina verdadeira. Porque os exercícios que a gente faz, a movimentação do corpo, a informação que vai vir do seu corpo para você é de bem-estar. Essa referência ninguém mais te tira. Boa. Por isso que fazer coisas novas, como a gente disse lá no primeiro BatuCast, experimentar uma coisa nova, movimentar o seu corpo, contemplar a natureza, tudo isso tira a gente de um estado de inércia. Movimentar de forma a provocar a zona de conforto, a sair dessa zona de conforto. Tá difícil dar o primeiro passo? Procura ajuda. Dá passos menores, né? Também. Às vezes você não atinge a coisa numa larga escala, mas de escalinha em escalinha você uma hora vai chegar nela, né? Porque a vida é abundante, Emerson. Sim. E eu queria agora, assim, colocar algumas coisinhas para o pessoal pensar lá em casa, né? Vamos pensar, assim, nas principais crenças que são limitantes. Tem muito a ver com a questão de autoestima. Por exemplo, eu não sirvo... Observem, fiquem observando, porque vocês podem pegar seus sabotadores. Eu não sirvo para nada. Dá tudo errado. Eu não mereço, seja lá o que for, eu não mereço ser feliz porque eu faço tudo errado. Uma crença que leva a outra. É verdade.
E eu faço tudo errado porque eu não sirvo. Olha o pacote completo. Opa. A questão do dinheiro que você colocou, que é muito séria, né? Assim, se a gente aprende a viver em escassez, a gente cria uma referência de que a gente não precisa mais. Que tá bom aquilo. Eu tenho um pouquinho aqui. Mas tá bom, é o que eu preciso para viver. Dançou. Ali limitou. Eu quero mais. Eu posso querer mais. Acho que é aquele negócio, você tem que agradecer pelo que você tem, mas você tem que sempre estar pedindo para melhorar. Crenças. Buscando, né? Sim. As crenças nos levam a uma série de eventos aí, como é que é? Cadeia de eventos, né? Mas um outro exemplo, comparação. Quando a gente se compara com o outro, a gente costuma dizer que a inveja não é desejar o que o outro tem, é desejar que o outro não tenha. Nossa. Pior ainda, Meu né? Deus. Mas quando a gente começa a se comparar, tem alguma coisa errada aí, gente. Vai buscar o sabotador. Porque se fulano trabalhou para isso, ou trabalhou até menos que você e tem, se você não tem, é porque tem algum sabotador dentro de você. Porque a princípio todos nós estamos num mundo que é abundante de energia e de vida. E isso é feito de escolhas. Crenças limitam e as escolhas nos ajudam a movimentar. Então eu falei das de autoestima, né? Crença de que é sozinho. Crença que não merece, que não serve, que faz tudo errado. Crença que não vai dar certo. Tudo isso é escassez. A vida é abundante. Acho que esse é o meu maior recado que eu quero deixar hoje. A gente falava no pedaço da palestra aí, um caso muito, muito louco, que era assim. Uma mulher, ela saiu de casa para ir pegar o avião para uma reunião que ela tinha de negócios e tal, e o marido ficou em casa e tal, ela foi, só que chegando no aeroporto estava fechado a pista e não deu para ela, teve que voltar para casa. Chegando em casa, ela viu a porta, ela entrou e ela viu uma porta entreaberta e um barulho meio diferente assim, e quando ela olha, tá lá o marido, né, tendo um relacionamento com a melhor amiga dela. Então a gente fala assim, ela viu a cena, ela ouviu, ela sentiu aquela dor no peito de estar sendo traída. Então tudo aquilo gravou nela uma crença de que homem não presta, que ela não vai querer nunca mais ter relacionamento com nenhum outro homem, confiar de novo ao ponto de gostar, e que não pode ter amiga mulher. Olha só, duas ao mesmo tempo, né? Duas crenças que foram geradas por um trauma. Por um trauma. Que foi traumático. Exatamente. Né? Então a gente contava essa história para dar o exemplo de como era formada ali uma crença, né? Então é uma história bem triste e tal, mas como que depois essa pessoa vai ressignificar isso, né? Para voltar a ter amigas e para voltar a confiar no novo e ter um bom relacionamento, né? É trabalho de autoestima. Sim. Por isso que dentro do meu trabalho, Emerson, eu trago muito forte essa questão do feminino sagrado, que é a força que a gente tinha da ancestralidade, onde, num momento onde o sistema ainda era tribal e os relacionamentos eram equilibrados, era um processo matrilinear, enfim, é uma história linda. Preciso dar uma palestra sobre isso ainda. Muito legal. Por quê? Com o tempo, estou falando no caso da mulher, você deu exemplo da mulher, né? Sim. Com o tempo, essa força de gerar uma vida, né, do feminino, da mulher, foi incomodando um pouco o masculino. Então tem toda a história aí que a mulher vem passando, de preconceitos, enfim, de fragilidade, entre aspas, né? E a gente perdeu muito dessa força. Hoje a mulher tem que sair para um mercado de trabalho. Então a gente precisa usar, dentro das nossas polaridades masculina e feminina, a gente precisa usar bastante o masculino também. Precisa dessa estrutura que o masculino traz, né? Todos nós temos feminino e masculino. Sim. Mas essa história de autoestima está muito vinculada a esse autoamor, a reconhecer como ser. Então, reconhecer-se como ser maior, um homem também, né? Maior do que uma crise econômica, maior do que um não consigo, maior do que qualquer tipo de situação que se apresente. A vida está aqui para a gente experimentar e é abundante. Sim. E... Opa, de novo. E uma das coisas, acho que
para você ressignificar a crença é você achá-la. E para achá-la, você tem que olhar para onde? Para dor. Para o sabotador e para a dor. Né? Para você achar esse sabotador. Onde está? Né? E aí me lembrou de uma coisa. Deixa eu pegar um cachixi aqui e fazer uma música que tem a ver com isso. Só um pedacinho, para aí depois as pessoas querem que elas pesquisem essa letra e ouçam essa música. É bem legal essa mensagem. A do Jota Quest, meio assim, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Bonito isso, né? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Onde tenha sol. Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, é. Eu tava vindo pra cá, tinha um sol tão lindo. Eu falei, ai, obrigada, sol. Porque a gente existe por causa dele. É, a gratidão. Fonte de vida. A fonte de vida. Então, olha só que letra, né, cara? Que inspiração, né? Jota Quest traz bem lindamente isso daí, né? Então, aí a galera quiser, depois escuta esse som que vale a pena, reflete sobre essa música, essa letra, vê essa mensagem, né? É muito bonito isso, essa conversa dele com o sentimento ali, né? Da dor, do medo. E falar, não, eu não quero mais isso, eu quero mudar isso, eu quero ressignificar. E juntar com o que você falou agora há pouco, olhar para a dor. Então acho que uma palavra que pode ficar forte hoje aqui é coragem. Coragem, hein? Olha, arrepiei. Olha para a dor. Com cata coragem. O sabotador, cata o touro na unha. Enfrenta e toma sol. E ressignifica. E toma sol. Toma um solzinho que é bom, vitamina D. Bacana, Cecília. Então acho que esse BatoCast sobre crenças, a gente trouxe coisas muito importantes, né? A principal é que a importância que as crenças têm, que elas são inconscientes, elas são determinantes para a nossa vida e que se essas crenças forem limitantes, a gente tem que ressignificá-las. E que a gente tem que sempre estar buscando as crenças fortalecedoras, para que essas sim nos apoiem para a gente ir cada vez melhor aí e viver uma vida feliz, né? É isso aí. Fechou mais um BatoCast? Então vou deixar o recadinho final aqui. Bora. Coragem. Coragem. Silencia sua mente, abra o seu coração e coragem. E até o próximo BatoCast.